a verdadeira história do país muitas vezes foi colocada debaixo do tapete, né? Como se fosse poeira. Só que um dia a poeira vai saindo pelos cantos, né? Aí não tem como segurar, né? E ainda bem que nós estamos vivendo esse tempo de reavivamento, né, de resgate, e estamos começando a recontar ou trazer de volta a memória, a história, o legado, a herança do povo indígena e do povo africano, que constitui, né, a nacionalidade desse país, né, que Que tem construiu esse país, né? priorizado, com certeza, e que tem priorizado uma única narrativa, uma narrativa que beneficia o opressor, né, o dominador, e com isso fazendo com que o que deveria ser encontro se torne cada vez mais uma segregação, uma separação, uma violência histórica. A gente chega lá. Esses africanos saíam daqui do Rio, né? Saíam daqui chegavam aqui na alfândega do Rio de Janeiro, iam para um bairro chamado Valon, que é um bairro que foi montado para o comércio negreiro, né? E você tinha um cemitério, que é o cemitério de Pretos Novos, você tinha um hospital, que era o Lazareto dos Escravos, para acolher aqueles que chegavam da viagem. Você tinha a Igreja da Candelária, que é a maior igreja do centro do Rio, né? Especializada na chegada e no batismo desses africanos. Então você tem um bairro inteiro, né? E você ainda tem o que foi descoberto, como chamado de Cais do Valongo, que era um cais comercial. O Marquês de Lavradio, 11º vice-rei do Brasil, preocupado com os efeitos perniciosos desse triste negócio acontecendo no coração da cidade, manda transferir o mercado de escravos do Terreiro do Paço, hoje Praça 15, para o Valongo. O Trapiche passará a ser o único ponto de entrada de africanos novos. O Valongo era então toda a área delimitada ao norte pela Baía de Guanabara, ao sul pela Rua Larga de São Joaquim, hoje Avenida Marechal Floriano, a leste pela Pedra da Prainha, a Pedra do Sal, e a oeste pelos sopés do Morro do Livramento e Morro da Saúde. Fazia parte de um complexo formado por uma rua totalmente dirigida ao comércio de escravos, hoje Camerino, e um cemitério, que recebia de forma indigna aqueles que não sobreviviam à viagem ou aos maus tratos, mesmo após a Lei de 1831, que reprimia o tráfico no Brasil, tanto mais violento quanto mais clandestino. O que essas pedras viram, podemos apenas imaginar. O Valongo foi cais de desembarque e o maior mercado de escravos do Brasil. De amplo comércio, né, para levar esse africano para o interior do recôncavo da Baía de Guanabara, para poder subir em direção às Minas Gerais, direção ao Espírito Santo, São Paulo, né, mas diretamente em direção a Minas Gerais, que é realmente uma rota que foi importantíssima. Minas Gerais, ela começa a ser constituída no finzinho do século XVII e início do século XVIII, quando eles descobrem a questão do ouro aqui, né? Então, só que esse período ele coincide com uma outra movimentação que está tendo no Brasil, que é a destruição do Quilombo dos Palmares, lá em cima, em Alagoas, né? Então, quando os governadores, né, o Conde de Assumar, que era um dos responsáveis por reger Minas no início desse período, eles estavam morrendo de medo de que as pessoas que viessem para cá já se organizassem, né, enquanto quilombos e se formassem dentro dessa estrutura.
Então, eles agiam de uma maneira muito violenta, muito repressiva com as pessoas que estavam aqui. E um exemplo disso é que só no século XVIII foram encontrados 132 quilombos, e esses quilombos eles foram destruídos. 132? Sim, esses dados eles aqui são em Minas? no livro, aqui em Minas, na formação de Minas Gerais. É possível encontrar esses dados no Arquivo Público Mineiro, né? Eu os encontrei no livro Liberdades por um Fio, nas escritos de Carlos Magno, mas está tudo no Arquivo Público Mineiro. Então, assim, 132 em um único século, né? E, assim, isso para a gente ver o quanto a galera, né, os negros que vieram para cá eram muito organizados e resistiam, eles ofereciam outra possibilidade de sociedade para aquele período lá atrás, na própria formação de Minas Gerais. Mas, em contrapartida, a repressão policial, a repressão das pessoas que estavam no poder era muito grande. Então, Minas Gerais ela é constituída com esse medo, né? Com esse medo de que a gente se mobilizasse de maneira ferrenha. Mas, em contrapartida, a gente está sempre nas organizações. Escuta, essa bandeira aí, essa bandeira é de Ouro Preto, não é? Essa é a bandeira do município de Ouro Preto. Pretiosum, como é que é? Pretiosum aurum nigrum. Nigrum, Pretiosum aurum nigrum, em latim, precioso ouro negro. Para essa frase figurar nessa bandeira, foram muitos anos de luta. Foi mais de uma década de luta. Isso só aconteceu em 20 de novembro de 2005, porque desde o período do Império, quando essa bandeira foi feita, até essa data do 20 de novembro de 2005, os dizeres dessa bandeira reproduziam dizeres racistas. No lugar da palavra aurum, a gente tinha a palavra tamen. Então, era precioso tamen nigrum, ou seja, precioso ainda que negro. E qual era a nossa briga? Era justamente a invisibilidade da contribuição africana para que o município de Ouro Preto, para que a Vila Rica do Ouro Preto dos séculos XVIII, XIX e dos dias de hoje existisse. Então, quando se dizia precioso tamen nigrum, a justificativa é que estavam se referindo apenas ao minério de ferro presente no ouro de aluvião que era encontrado aqui. Geralmente o ouro de aluvião é o ouro do leito do rio. Quando ele era encontrado, ele tinha uma crosta mais escura, que são as camadas de minério de ferro. A gente está aqui no quadrilátero ferrífero. Então, Ouro Preto né, não é segredo para ninguém, uma das regiões de mineração mais intensa, inclusive dos últimos tempos, mineração de minério de ferro. E a justificativa, então, de quem tinha criado essa bandeira era isso. A gente colocou precioso, ainda que negro, porque o ouro é precioso, mas ele tem essa camada escura aí em volta dele. Só que, para a gente, isso soava como uma fala racista, porque foi o povo negro, foi o povo africano e afrodescendente, afro-mineiro, que trouxe sua tecnologia, que trouxe sua ciência, sua sabedoria para a extração de ouro aqui, por mais ou menos 250 anos. Sem a mão de obra africana, Portugal jamais teria conseguido tirar daqui a quantidade absurda de ouro que foi tirada. Não fosse a sabedoria dos povos africanos, da famosa região da Costa da Mina, né? A Costa do Ouro, eles jamais teriam conseguido tirar daqui mais de 1.000 toneladas de ouro nesses cerca de 250 anos de exploração só do ouro. Mais de 1.000 toneladas. Mais de 1.000 toneladas. E é esse ouro que vai para a Europa, esse ouro que Portugal entrega nas mãos da Inglaterra e que faz a Europa enriquecer, assim como o ouro que também era tirado lá da África, né, dos antigos reinos africanos, que foram também completamente invadidos e esfacelados pela invasão europeia. Então, depois de muita briga, depois de muita resistência, depois de muita conversa, muito diálogo, muita briga mesmo, porque a elite ouropretana não aceitava a troca dessa bandeira, a gente teve no dia 20 de novembro de 2005, o dia dedicado a Zumbi dos Palmares, o dia em que todos os movimentos negros do Brasil celebram, né, Zumbi como um herói nacional pela luta pela liberdade. A gente teve as trocas
da frase da bandeira acontecendo. Então, a bandeira antiga foi incinerada em praça pública. Os congados, as folias de reis, todos os movimentos culturais de Ouro Preto estiveram presentes nessa cerimônia. A gente tem esses registros em foto, inclusive. E os dizeres, então, foram dizeres que passaram a nos dar orgulho. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas me verem, eu já virei a menina da bandeira, né? As meninas me verem carregando essa bandeira nos movimentos, nos eventos, porque hoje é uma bandeira que eu tenho orgulho de falar dela, porque o precioso ouro negro é o precioso povo preto e indígena dessa terra, chamada Vila Rica do Ouro Preto. Muito bem. Explica pra gente como é a vida de homens e mulheres alforriados no século XVIII. Como é que se diria? Pois é, pergunta capciosa essa. Isso porque, se nós formos aí estudar a história, né, do Brasil colonial e de Minas Gerais colonial, nós vamos nos deparar com várias situações. E a gente precisa tomar muito cuidado, né, para não pegar uma dessas situações e tomá-las como exemplo único, né, ou exemplo preponderante das várias trajetórias que eram possíveis a esses sujeitos. Bom, os alforriados, né, eram os ex-escravizados, em sua maioria de origem africana, nascidos no continente africano, que passaram por esse processo de escravização, né, e também de trânsito aí pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico, chegaram ao Brasil para trabalhar, né, como mão de obra escravizada. Em Minas Gerais, um volume muito grande de pessoas nessa condição. E aí, né, ao decorrer do século XVIII, na questão da exploração aurífera, né, e também diamantífera no nosso estado, essas pessoas foram traçando, né, trajetórias de vida e criando aí estratégias de reexistência, né, dentro do nosso estado e dentro desse período colonial, que permitiram, muitas delas, uma espécie de ascensão do ponto de vista social e também econômico. Essa é a parte interessante da história, que muitas vezes o material didático não traz, que a gente não fica sabendo, né, pela escola. E é justamente por aí que a gente precisa tomar cuidado, porque uma parte dessa população que estava sob essa condição de vida consegue sim se alforriar, angariar posses, né, ter essa representatividade, mas isso não significa que era fácil ou que a maioria das pessoas tiveram essa possibilidade, né, de ascensão e mesmo de enriquecimento nas minas coloniais. Chora, chora, gongo, devera, chora, gongo, chora. Os negros que vieram para as Minas Gerais eram, assim como na maioria do Brasil, bantos, da região do Congo, Angola e Moçambique. Muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. O trabalho nas minas, diferentemente do trabalho nos engenhos, gerava muitas alforrias, ou seja, a compra pelo próprio escravo de sua liberdade. Quando em 1721 a capitania de Minas Gerais ganhou sua autonomia, cerca de 90% da população era representada por pretos. O sistema escravista só dava espaço para quem fosse senhor ou escravo. Trabalhar era um ato vergonhoso para qualquer homem livre. Era mais vergonhoso do que roubar. Além de trabalhar nas minas e pagar impostos, os negros forros aceitavam também trabalhar como artífices. Os pretos forros, principalmente os mulatos, começaram então a subir na escala social da sociedade branca. Havia pretos alferes, capitães, padres, funcionários públicos e até juízes de pequenas comunidades. As irmandades eram, sim, um mecanismo utilizado por elas
como forma de ascensão social, né, estar inserido naquele contexto de irmandade, contribuir para aquela irmandade financeiramente, né, e receber um amparo espiritual e também social daquelas irmandades no momento da morte, era uma questão primordial para essas alforriadas, para as mulheres especificamente, né, elas deixavam parte de seus bens, né, para o bem morrer, que era justamente para ser investido no seu funeral. E aí, né, com a celebração de missas, né, não só em Minas, mas com a celebração de missa em outros locais, como Rio, ou mesmo Portugal. O dinheiro destinado ali para as velas, né, que deveriam ser acesas durante esse ritual de sepultamento, a veste, né, do sepultamento, e a participação das irmandades, né, pedindo o cortejo dos seus irmãos naquele momento. Ou seja, até o bem morrer, o morrer bem, né, e ser visto como uma pessoa que estava, né, ascensa, né, socialmente e economicamente, era parte muito importante dessa sociedade, que era extremamente visual. Então, né, ver esse cortejo de irmandades, né, participar desse grupo social, ser visto naquela sociedade, naquela condição, era de extrema importância. Diz a história que em 1807, em documento enviado a Dom João VI, a Irmandade dos Homens Pretos havia feito uma petição para a edificação de uma capela de Nossa Senhora do Rosário, onde pudessem professar sua devoção à santa. A capela é erguida em 1819, na região ainda conhecida como Curral del Rei. Essa mesma capela foi demolida em fins do século XIX, e não levaram em conta que o cemitério dos Homens Pretos que ali existia, que havia um cemitério de pretos ali, né? E ainda assim erigiram a cidade planejada, né? Planejada capital mineira, em cima dos corpos negros. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário sobre essa passagem. Já começamos bem, né? Que é de começar por esse documento, que recentemente eu entendi que na verdade são dois documentos do mesmo ano. 1807, então, foi um ano importante para as comunidades negras aqui da região, né, do território, então Curral del Rei, né, um arraial, Curral del Rei. Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem, comarca de Sabará. O curral, né, o arraial era tão pequeno que era vinculado ainda era um pequeno povoado vinculado à cidadezinha de Sabará, na época cidadezinha, né, de Sabará, já tinha exploração, né, do ouro ali naquela região aurífera. Então o Curral del Rei ficava um pouco à margem, e em 1807, mas eu acho que já é uma parte importante da história, não consigo ainda voltar tanto tempo, sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que, no meu entendimento, surge primeiro em Sabará, que é mais lógico, faz mais sentido, né? E essa Irmandade lá de Sabará, então, deve ter organizado uma comitiva, um grupo, para ajudar a fundar a Irmandade aqui no Curral del Rei. Isso deve ter sido no início do século XVIII, né? A capela do Rosário, a Igreja do Rosário de Sabará é de 1713, para ter ideia, né? Então, pode dizer que eles já estão lá há mais tempo, né? E aqui, quando a presença dessa Irmandade aqui na região do Curral del Rei, não tem como precisar ainda. Há uma ausência de documentação, sabe? Uma ausência. Mas essa Irmandade, então, provavelmente se instala na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, que hoje é a Catedral, né, de Belo Horizonte. Então, se instala ali essa Irmandade, e só em 1807 que eles estão com o nível de dizer que querem ter a própria capela, né? Eu acho lindo do texto, inclusive é o título da minha tese, né? Está em elaboração, do doutorado, Para aí ser a Santíssima Senhora Louvada, é o título da tese. Para aí ser a Santíssima Senhora Louvada, fazendo referência à Nossa Senhora do Rosário. Eles desejavam um lugar de devoção que eles pudessem, eles mesmos, com autonomia, com certa autonomia, lembrando que nós estamos ainda em período escravocrata, né, de escravidão, eles querem criar construir essa capela. E mandam uma carta através da organização da Irmandade
uma carta a Dom João VI solicitando a construção da capela e já citando a necessidade também de que houvesse um cemitério no entorno, né? E esse documento não tem data, só tem a data de 1807. Ele está arquivado no Arquivo Ultramarino em Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa, né? Esse documento. E junto eles enviam também o livro de compromisso, que eu não tinha acesso, não tinha visto o livro, e agora eu recebi o PDF, né, do livro. Ele é físico, existe o livro de compromisso da Irmandade, né, está no Arquivo de Lisboa. Então, é esse livro de compromisso enviado junto com a carta, né, eles pedem para que o reconhecimento daquela Irmandade, e não tem a data precisa de quando eles enviam esse documento, né? Mas tem a resposta, que é já de outubro de 1807, com a resposta de Dom João VI, autorizando não só a construção da capela, como também reforçando, dando possibilidade da construção da capela, do cemitério, que eles também tivessem um cemitério para os irmãos, né? Onde seriam sepultados os irmãos. Então, todo documento que eu pego, né, esses poucos documentos, cita essa questão do cemitério, e acho interessante que o valor que se dava a isso, né, a essa experiência pós-morte, né, eles queriam ser tratados, né, nossos antepassados negros, né, ter também o mesmo tratamento que os brancos, né, então ter também o direito ao cemitério. E na resposta de Dom João VI, né, no final de outubro de 1807, ele fala que o direito do sepultamento, né, de quem iria dirigir esse sepultamento seria o pároco da igreja matriz, já regulando, colocando normas, e inclusive informando que o cemitério deveria ser construído do lado de fora da capela, e não dentro, né, que havia algumas igrejas com cemitérios, que a gente conhece, as igrejas coloniais, algumas, que os sepultamentos aconteciam dentro do templo. E nesse caso, não, ele proíbe, ele fala, não, já não é para ser construído dentro. Se havia corpos sepultados dentro da capela, não tem essa informação, né? Mas Dom João VI responde dizendo que não pode ter sepultado dentro da capela. E a data da inauguração do templo é 1819. O único documento que eu encontro é no site da própria arquidiocese, né, uma informação de que a data da inauguração da capela, ele não tem um documento que precisa isso, mas informando que teria sido no dia 8 de outubro de 1819, inaugurada. Então, ela completou 200 anos em 2019, mas aqui em Belo Horizonte não foi celebrado, não foi citado, não foi referenciado essa data, né? Não contou como data significativa para o calendário da cidade, né? Por se tratar de histórias negras, né? Então, isso é inaugurado em 1819, isso são os registros que eu tenho, né? A documentação, e sobre isso que vem a reflexão que faço sobre quais os lugares que são ocupados pela população negra em Belo Horizonte. Eu procuro falar mesmo da presença de africanos, africanas e seus descendentes em Belo Horizonte, mesmo antes da existência da capital. Então, foram pessoas de origem africana, que era uma população preponderante no território, né, formando o território que deu origem a Belo Horizonte, que era o Arraial do Curral del Rei, ou o distrito do Curral del Rei, né, desde o século XVIII, no início dos 1700, até 1891, 94, quando deu-se o início da capital, né, da cidade de Minas, da construção da nova capital, que foi nomeada Cidade de Minas, e depois foi nomeada Belo Horizonte, ao longo do processo. O meu problema de pesquisa inicial era, eu quero conhecer uma coisa que é uma lacuna na historiografia sobre a cidade de Belo Horizonte. Esse era o problema principal, que era a existência de população negra, especialmente de famílias negras. Me interessava entender, perceber, né, identificar, perceber, compreender experiências e trajetórias de famílias negras em Belo Horizonte.
E por que eu quis que eu constituí isso como um problema de pesquisa? Porque, muito embora, quando a gente vai ler a historiografia sobre Belo Horizonte, sobre a cidade de Belo Horizonte, sobre a capital, a gente não percebe essa presença, então dá-se a entender que Belo Horizonte ou foi construída a partir do nada, porque há uma narrativa de que o arraial do Curral del Rei foi totalmente destruído para dar lugar à capital. Essa narrativa é muito forte ainda hoje, e que então cria-se a impressão de que a cidade foi construída do nada, a partir da presença de estrangeiros, especialmente de europeus, de trabalhadores europeus que construíram a cidade, então, portanto, de uma população branca. Então, cria-se a impressão de que se trata de uma cidade nova, branca, né, construída sob a égide do progresso, da modernidade. No entanto, eu cresci num lugar, eu nasci em Belo Horizonte, num bairro que chama Bairro da Concórdia, que é um grande quilombo em Belo Horizonte, embora não se nomeie como quilombo, porque ele está ligado justamente a essa história da remoção da população negra e pobre do território central da capital, né, da região do centro, que foi se enobrecendo, a região da Barroca, e aí teve que ter uma negociação para a remoção desses trabalhadores nos anos 1920, né, do século passado, e constituiu-se uma legislação que permitia à prefeitura criar um bairro, uma vila, né, um bairro que era a Vila da Concórdia, assim como criou depois outras vilas para operários e tudo, porque a presença desses trabalhadores na capital, de acordo com os documentos, no centro, né, da cidade, era um problema, porque é uma cidade criada a partir de princípios higienistas, né, positivistas, higienistas, então era alguma coisa que não era a presença, o corpo preto, né, dessas pessoas, a forma de morar, as condições de vida dessas pessoas na cidade, elas não eram concebidas como adequadas, eu estou sendo bem generosa, adequadas para compor o cenário, a paisagem da cidade, e eu encontro, inclusive, esse projeto de modernização. A narrativa também é uma narrativa eurocêntrica, e isso me chocava com a percepção que eu tinha a partir das minhas vivências. Como eu dizia, eu nasci num bairro que é o Bairro da Concórdia, mas não vivemos lá, minha família e eu sou filha de pessoas que vieram do norte de Minas Gerais, né, na verdade, mais precisamente, do norte não, mais precisamente do Vale do Jequitinhonha. E meu pai e minha mãe, né, são pessoas que vieram de família né, as referências, né, culturais e, enfim, fenotípicas da gente de pessoas negras e de pessoas dos povos nativos, né. E aí a gente foi migrando, né, ao longo de vários anos, assim, durante a minha infância, adolescência, a gente ficou mudando de lugares, né, assim, na cidade, teve um processo de migração da minha família, e eu fui viver durante muito tempo numa comunidade de favelas, chamada Morro do Papagaio, que fica na região central de Belo Horizonte, região centro-sul, região mais nobre da cidade. Então, é uma comunidade muito antiga, que foi constituída a partir de, inclusive, a ocupação desse lugar tem a ver com a história do Curral del Rei, fica muito perto do Museu Histórico Abílio Barreto, que tem uma narrativa que até pouco tempo, né, tinha uma narrativa de que o único prédio remanescente do tempo do Curral del Rei era um casarão de uma grande fazenda, a Fazenda do Leitão, e aí, ao lado da Fazenda do Leitão, onde está o Museu Histórico Abílio Barreto hoje em dia, tem lá a Casa da Fazendinha, o Casarão da Barragem de Santa Lúcia, que é contemporâneo, e que fica na favela. Essa favela, esse lugar, ele existia antes da cidade existir, que hoje é a comunidade do aglomerado de Santa Lúcia. Em torno dele se formaram bairros de classe média alta, cada vez mais enobrecidos, então aquele lugar cheio de pessoas pretas, né, pessoas negras, na região centro-sul da cidade, sempre foi alguma coisa indesejada para essas elites do entorno. Isso eu estou falando a partir não só da vivência, mas a partir do que algumas fontes com que eu tive a oportunidade de trabalhar indicam. E aí essa minha vivência no aglomerado Santa Lúcia me fez perceber o seguinte, Rogério. Olha, eu estou aqui no curso de História, isso mais para frente, quando eu cheguei no curso de História, eu já morava no aglomerado Santa Lúcia há muito tempo. Eu estou olhando a história da cidade, é uma história diferente da que eu ouço
através do relato de pessoas que moravam no aglomerado de Santa Lúcia desde 1910, desde antes. Famílias negras, as pessoas mais antigas, os moradores mais antigos eram pessoas que integravam famílias negras, e quando elas iam me contar sobre a história delas, a história familiar, elas me relatavam essa conexão dessa história com a história da cidade de Belo Horizonte, sem que eu perguntasse sobre a história de Belo Horizonte. Eu conversava muito informalmente com essas pessoas. Então, a narrativa que vinha do convívio com essas mulheres, a tia Neném, a dona Ione, e outras pessoas na comunidade, todas mulheres negras, essencialmente, eu não tinha me dado conta ainda, né, quando eu era criança, adolescente. Depois eu fui elaborando, percebendo isso. Olha, tem uma presença de pessoas, de trabalhadoras negras que migraram para Belo Horizonte, no caso dessas famílias, bem no início da história da cidade, e que são elementos importantes aqui, por exemplo, para ajudar, são mão de obra, a presença dessas pessoas não se restringe a ser mão de obras, mas, no mínimo, elas me contavam da presença de trabalhadoras e trabalhadores negros atuando na construção da cidade, construção civil mesmo, falando, como pessoas empregadas nas atividades domésticas, mulheres especialmente, e contavam também sobre outras estratégias militares, né? Os homens, a ascensão social dessas famílias, o máximo que era possível naquele momento, né, nas primeiras décadas do século XX, para aquela população negra, era uma ascensão por meio do trabalho como militares para os homens, para alguns homens, né, enfim. E tem outras relações que eu fui percebendo a partir daí, então eu entendi, olha, tem um problema de pesquisa aqui, tem uma narrativa que não dá conta dessa presença que existiu, né, dessa presença negra que existiu, no mínimo, desde 1910, que eu estava considerando, enquanto o que eu tinha ouvido, né, das minhas senhoras, né, minhas queridas senhoras da Vila Estrela, no aglomerado Santa Lúcia, e eu quero investigar mais, então, outras narrativas de famílias negras que se entendam como negras e que possam me contar sobre essa trajetória, essa experiência, como é que era viver na cidade, nessas primeiras décadas. Então, eu ouvia muito filhos e netos, né, filhas e filhos e netos dessas pessoas. Então, a pesquisa do doutorado começou com essas narrativas, e, paralelamente a isso, eu fui para os arquivos, porque eu falei, não é possível que essas narrativas que as pessoas estão me contando não tenham nenhum correspondente nas fontes que contam sobre a história da cidade. A partir disso, do que eu fui ouvindo, entendendo dessas fontes, eu voltei ao século XIX, porque eu queria entender o que as fontes daquele período estavam me dizendo sobre esse momento do pós-abolição, que me interessava muito, as primeiras décadas da história de Belo Horizonte, pelo pós-abolição, que é também uma abordagem que não é feita sobre a história de Belo Horizonte, percebe? Não é uma história da cidade contada a partir das experiências das perspectivas negras. Uhum. Portanto, se Belo Horizonte foi inaugurada em 1897, e a abolição da escravidão, que é o marco a partir do qual se fala, né, sobre negros na historiografia, uma certa historiografia, é até 1888, portanto, Belo Horizonte não era uma cidade escravista, não havia por que falar sobre negros. Percebe a lógica subjacente nessas narrativas lacunares sobre os negros em Belo Horizonte e as negras? Mas eu quis romper, quis entender, então, como é que... Bom, essa população, será que não tinha ninguém mais aqui no Curral del Rei, depois que quando a cidade foi criada? O que foi feito da população que tinha aqui, já que haviam grandes fazendas, e essas pessoas viviam, nessas fazendas eram fazendas que estavam vigentes, né, que eram realidades de um sistema escravista, no mínimo até 1888, formalmente, né? O que aconteceu com essas pessoas depois de 88, e quando a cidade foi construída, onde que elas estavam, essas pessoas trabalhadoras, né, africanas, enfim, negras, que estavam nesse território antes disso, porque houve um apagamento da história dessas pessoas também. Então, eu fui ao século XIX e constatei isso que eu comecei dizendo no início da nossa conversa. Os mapas de população, que são documentos, aí sim, que a gente pode considerar demográficos, né? Eram registros que eram construídos
pelas paróquias, pelas igrejas, porque a gente está falando de um período até um tempo que depois perdurou, né, essa prática, uma prática construída a partir de uma experiência do padroado, né, o Estado não separa da igreja até determinado momento, mesmo quando separou, essa prática continuou durante um certo tempo. Por meio, então, desses mapas de população que descrevem cor, condição das pessoas essencialmente, quantidade, né, situação, às vezes em alguns casos, situação civil, se é casado, se é solteiro, quantas pessoas nasceram mortas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram. Então, esse controle demográfico era feito por esses documentos, mapas de população. Então, são documentos muito detalhados que me permitem acessar a cor da população da época e também a condição, se era escravo ou se era livre. E a constatação para o Curral del Rei, em diferentes momentos do século XIX, é que havia uma população, eu constatei, por exemplo, usei mapas de população de 1816, 1840, 1828 antes disso, o censo de 1872, né, parei por aí. Então, eu peguei diferentes momentos do século XIX, e a constatação é de que a população classificada por esses documentos como preta, parda, africana, eram os termos da época. Em 1816, usava-se, ao invés de pardo, mulato, eram os termos da época. Era uma população, somando essa população, muito preponderante, cerca de 70% a 80% do total da população. A população branca nesse território era muito pequena, e muito embora essa população branca, em geral, ela tivesse, né, ela tivesse em situação de não subalternidade, ela tivesse, inclusive, no controle, né, dos meios de produção, enfim, daquela coisa. Enfim, eram as pessoas ricas, inclusive, em geral. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E esse olhar para mim, esse olhar para poder buscar essas respostas essas que estão em construção, já que a gente está em plena transformação cotidianamente, né, fez com que eu começasse a olhar para trás, a buscar as minhas referências no que a gente entende enquanto passado. Seria uma perspectiva, né, do que a gente vem dizendo muito, de um código adinkra, né, do povo, acho que Ashanti, né, um povo de Gana, que é um código de valor. Então, tem um código específico chamado Sankofa, que vai dizer que não é vergonha a gente olhar para o passado, voltar ao passado e pegar aquilo que a gente esqueceu. Então, eu comecei esse movimento do resgate acerca da minha família, né, das mulheres da minha família, do meu lugar. E aí eu comecei a entender, lendo algumas historiografias, vendo uma narrativa, uma história que vinha nas entrelinhas, né, na marginalidade desse foco central, que falava de nós, que falava do povo africano, que falava do povo indígena. E aí, um belo dia, né, até mesmo com a minha conexão com a Nívia Sabino, no nosso trabalho, tem um poema dela que fala uma frase, aliás, um verso, vai falar uma história que por nós, enfim, começa a ser contada. E aí, a partir do momento desse dia, desse entendimento, a partir da reflexão dessa frase, eu comecei a pensar como trazer de volta, como honrar a memória, como fazer reviver pessoas que foram apagadas, né? Nomes que foram apagados. Porque nós não temos um nome de uma representatividade, por exemplo, indígena, vamos dizer, mais ancestral. Nós temos referências contemporâneas, mas nomes que atravessaram esses mais de 500 anos, né, de exploração, tanto indígena quanto africano, nós não temos um nome, sobrenome, qual é a nação que ele pertence, né, que vai contar a história, como eles têm o interesse de contar a história do povo europeu, do povo branco. Então, eu pensei, como trazer de volta, como honrar essa memória? Eu pensei, a partir do nome, honrando o nome, eu honro o meu nome e honro o nome das que vieram antes de mim. E o meu interesse, a partir do momento de recontar essa história a partir da minha existência, que eu sou o ponto dessa ancestralidade no momento presente, sou eu quem vai trazer de volta a memória, por exemplo, da minha matriarca Maria Cirilo, que nasceu em 1860. Enquanto eu falo dela, de Norberta, de Maria Francisca, de Iola, de tia Berica, de tia Nora, de tia Diva, de tia Ana, tia Dinica, de Maria, de Eunice, de Tutuca, de Pretinha, eu estou fazendo com que todas elas passem a viver, porque coloco
devolvo uma identidade, devolvo um lugar no tempo, devolvo a memória, devolvo o legado, devolvo a importância, que eu sou representante da continuidade desse legado. Travessia dura, dura de aguentar. Na fé vamos caminhando, na força de Zambi, Santa Mangana. Se a travessia dura, dura de aguentar. Na fé vamos caminhando, na graça de Zambi, Santa Mangana. Se a travessia dura, dura de aguentar. Na fé vamos